Olá, agora vamos com a nossa aulinha de português. Tudo bem com vocês? No nosso livrinho, né, que a tia já colocou as páginas para a mamãe no grupo. Mas antes da gente começar a página de hoje, nós vamos relembrar uma outra coisa também muito importante com relação ao que nós vamos fazer hoje. Nós trabalhamos já nesse bimestre sobre os tipos de texto. A tia já ensinou, já repeti e vou repetir de novo porque isso é muito importante e vocês vão precisar muito disso quando forem fazer a prova para a faculdade. Nós vimos que existem 3 tipos principais de textos: narrativo, descritivo e dissertativo. Narrativo, quando conta uma história. Ela pode ser real ou pode ser um faz de conta. Descritivo, quando está descrevendo alguma situação, uma pessoa, um lugar, um objeto. E dissertativo, quando você está expondo a sua opinião, tentando convencer alguém de algo. E falando ainda sobre texto, hoje nós vamos aprender sobre parágrafo. Tenho certeza que a tia Ana Lúcia já ensinou isso ano passado, mas nós vamos relembrar. Parágrafo. Quem lembra o que é o parágrafo? Quando a tia fala parágrafo, o que é? Tem que deixar o dedinho, lembra? Bota o dedinho lá na folha do caderno para dar um espacinho. Quando a tia fala parágrafo, ele não pode ficar grudadinho na linha do caderno, naquela linha em pezinha. Ele tem que ficar um pouquinho afastado. O parágrafo, ele serve para dividir o texto. Ele divide o texto fica mais organizado. E ele é representado com esse leve afastamento. Por isso que a tia pede para botar o dedinho só. Que tem gente que quer colocar lá no meio do caderno. Não é no meio do caderno. Bota só um dedinho e começa dali o parágrafo. Que serve para dividir o texto, para facilitar o entendimento. Geralmente, de um parágrafo para o outro, quando vocês forem lendo o texto, vocês vão perceber, muda um pouco o assunto, entra em um novo assunto, descreve algo diferente. Existem 3 tipos de parágrafo que a tia vai explicar para vocês mais ou menos, mas não se preocupem que a tia não vai cobrar de vocês que vocês saibam esses 3 tipos de parágrafo. A tia só quer que vocês saibam fazer o parágrafo e identificá-lo. Tem o parágrafo argumentativo, que é o que apresenta a introdução, um desenvolvimento ou uma conclusão do texto, final do texto, de cima, que tem um argumento. O parágrafo narrativo, que estrutura as frases, ou seja, o parágrafo narrativo é o parágrafo que está contando a história, e tem o parágrafo descritivo, que é o parágrafo que está descrevendo, utilizando adjetivos que a gente ainda vai aprender. Então, a tia não vai cobrar de vocês esses 3 tipos de parágrafo, por enquanto. Eu só quero hoje que vocês aprendam o que é o parágrafo e para que ele serve. Então, vamos lá. Parágrafo a gente identifica quando ele está um pouquinho distante daquela linha retinha do caderno, aquela linha em pé. Que a tia fala assim, bota o dedinho e escreve do lado, para ficar um pouquinho afastado. E ele serve para dividir o texto, para ajudar na leitura e não misturar os assuntos abordados no texto. Lá na página 28, no número 1, esse a tia vai fazer com vocês, esse eu vou falar, porque são sobre os tipos de parágrafo e eu não vou cobrar isso de vocês agora. Então, esse a tia vai dizer e nós vamos fazer juntos. Pega o lápis aí. Número 1. Relacione os tipos de parágrafos com suas devidas explicações. Primeiro quadrado grandinho aí, verde mais escuro. Há o predomínio dos verbos de ação que se referem a personagem e indicação de onde, como e quando. Vocês vão ligar ele na palavra narrativo. Lembra que a tia falou? Ele está contando a história. Onde foi, como que aconteceu, quando aconteceu. Os de baixo são estruturados em torno de uma ideia e apresentam uma introdução, desenvolvimento e conclusão do texto. Parágrafo argumentativo.
O de baixo, descrevem todos os detalhes de um objeto, situação ou ser. Parágrafo descritivo. Agora sim, não vou falar as respostas, vou só explicar o deverzinho. Número 2. Qual a necessidade de existirem parágrafos no texto? Pensa aí, para que o parágrafo serve que a tia falou? Vai escrever aí. 3. Como podemos identificar o parágrafo no texto? Como é que a gente sabe que começou um parágrafo? Como ele está, que a gente consegue identificar? 4. Leia o texto a seguir e responda as perguntas que seguem. A tia vai ler o texto e depois vocês vão responder as perguntas quando a gente terminar. Mas é para ler o texto de novo. A tartaruga e a lebre. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada toda sorridente. Moral da história: devagar se vai longe. Letra A. Enumere os parágrafos e em seguida escreva quantos parágrafos possui esse texto. Você vai lá nos parágrafos do texto, vai botar lá 1, 2, 3, 4, 5, quantos tiverem, 6, 7, vai botando um númerozinho do lado. B. Quais são os personagens desse texto? C. Você achou a atitude da lebre correta? Por quê? 5. Reescreva o terceiro parágrafo desse texto. Vai contar lá o terceiro parágrafo e vai copiar ele aí embaixo. 6. Leia o trecho a seguir. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. A. De acordo com esse fragmento, que é esse pedacinho do texto, por que a lebre decidiu parar e cochilar? O que ela pensou que fez ela parar e dormir um pouquinho? B. Retire do texto a descrição dos passos da tartaruga. Como eram os passos da tartaruga? 7. O segundo parágrafo é considerado... Lê lá e vê o que você acha que ele é. Pede ajuda da mamãe para fazer esse daí. Se não conseguir, pede para mandar o zap para a tia Roberta. 8 e última página. Como foram as suas férias escolares? Escreva um pequeno texto com no mínimo 2 parágrafos relatando os principais acontecimentos. Capricha. Nós não vamos falar de férias, porque nós não tivemos férias. Nós já estamos em casa, né? Estamos estudando, mas estamos em casa. Então, vocês vão contar para a tia Roberta, aqui nesse espaço, com pelo menos 2 parágrafos, como está sendo o seu isolamento social. O que você está fazendo? Eu acordo, estudo, não saio de casa, ou eu estou indo na casa da vovó. Você vai escrever aí como está sendo o seu isolamento social, tá bom? Faz o deverzinho com um capricho, sem escrever nada errado. Beijos!